Evangelho de Mateus, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Versículo 13. Mateus capítulo 5, versículo 13, para darmos continuidade ao nosso estudo bíblico, estudo do Sermão do Monte, a mensagem do Senhor Jesus para seus discípulos, para a sua igreja. Já vimos as bem-aventuranças, vamos dar prosseguimento. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Senhor, nós estamos na Tua presença e diante da Tua palavra mais uma vez. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque na verdade somos indignos de estar na Tua casa. Mas nós te louvamos porque a Tua palavra está aqui, Senhor, para nos remir, para nos mostrar, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor, e a vida que queres que vivamos. Pai, nos abençoa agora, nesta hora que vamos estudar a Tua palavra. Nos dá a Tua graça, Senhor, para compreender a verdade da Escritura, para não aumentar e não diminuir, Senhor, e falar aquilo que está no Teu coração. Nós oramos a Ti, bondoso Deus, em nome de Jesus. Amém. Sal e luz, sal da terra. O sal é algo interessante, Jesus ter usado essa simbologia, vós sois o sal da terra. Porque o sal era uma coisa muito valiosa na época antiga, tanto é que a palavra salário vem de sal. Durante muito tempo o Império Romano e muitos ricos pagavam seus trabalhadores com porções de sal, porque eles poderiam trocar aquelas porções no mercado por muitas coisas. O sal era muito valioso, porque a sua extração era difícil, então vem daí salário, né? Salário. Muito bem, irmãos. O sal, ele representa na Bíblia alguma coisa. Ele representa pureza, ele representa purificação. O sal tem algumas características. O sal é usado o sal era muito usado em crianças recém-nascidas na antiga Palestina. As crianças eram lavadas, eu vou usar a expressão lavada, esfregadas. Elas eram esfregadas com sal para que não tivessem infecções após o nascimento. O sal, desde a antiguidade, é usado para conservar alimentos. É daí que vem o nosso charque, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós gostamos muito do charque, eu comi uma ou duas vezes só. E o sal conserva a carne. Um alimento que é salgado, ele dura muito mais do que um alimento que não recebe sal. O alimento que não recebe sal, ele se estraga mais facilmente. E Jesus, quando ele chama os discípulos no Sermão do Monte de sal, vós sois o sal da terra, Jesus está querendo dar valor aos seus discípulos. Jesus está querendo dizer que os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que seguem as suas palavras, aqueles que são como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que ouve e pratica, aqueles que ouvem e praticam, eles são homens
diferenciados, mulheres diferenciadas no meio de um mundo corrompido, no meio de um mundo já contaminado, no meio de um mundo já em estado de putrefação, um mundo estragado. O mundo já está estragado, mas os crentes não, os crentes estão conservados. O Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado, que vos tenho dito. Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a diferença, vós tem um valor em vocês, que obviamente não é um valor nosso próprio, é um valor que é dado, né? Tudo que tem valor, o valor não está no objeto, é um valor creditado, é como a nossa moeda, como o dinheiro. Vocês sabiam que um país não pode ter notas circulando em maior quantidade do que a sua reserva em ouro? Quando eu era pequeno, eu olhava as notas e dizia assim: mas o que dá valor, né? O que torna isso ter valor? É que para cada nota emitida num país, aquele valor daquela nota tem que ter, o Tesouro Nacional tem que ter aquele valor em ouro. Ou seja, então o papel não tem valor em si, é atribuído àquele papel o valor que aquele país tem em ouro. Assim são os crentes. Os crentes têm valor porque é atribuído um valor a nós. Esse valor que é atribuído a nós é o valor que vem de Cristo Jesus. O crente verdadeiramente santificado deve possuir, na realidade, daquilo que ele professa. Isso é ser salvo. É possuir o que nós falamos que temos. É ser o que nós falamos que somos. É fazer o que nós falamos que deve ser feito. O crente não pode ver aquele ditado: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O crente não pode viver nisso. O crente tem que ser salvo. Para ser salvo, nós vamos ver um outro texto que também fala de sal, que Jesus também falou de sal, e vamos ver como esse valor pode ser atribuído a nós. Evangelho de Marcos, capítulo 9 e versículo 49. Marcos 9, 49. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Evangelho de Marcos 9, 49. Porque cada um será salgado com fogo. A expressão cada um será salgado com fogo, ela nos diz alguma coisa. Ela nos diz que a experiência de santificação, a experiência de ser sal, a experiência de poder ter em nós atribuído um valor, a experiência de poder salgar, de poder tornar assim, dar sabor a este mundo, é atribuída a nós individualmente. Ou melhor dizendo, primeiro, de dentro para fora. Começa em nós. Vós sereis salgados com fogo. Quando Jesus diz lá: vós sois o sal da terra, Ele está dizendo: vós sereis salgados. Haverá um processo de salinização na vossa vida. Vós sereis salgados. Vocês vão ser conservados, vocês vão ser purificados, vocês vão ser santificados. É de dentro para fora. Ninguém começa a salgar a sua vida por hábitos, por costumes, por regras. Porque quem começa por hábitos, costumes e regras, começa religiosamente. E Jesus, quando Ele veio mudar essa questão de ser religioso. Jesus veio banir a questão de ser religioso. Jesus veio trazer a questão de ser verdadeiro adorador. Não uma adoração para fora, não uma adoração para os outros, não uma adoração para que vejam, não uma adoração para a plateia. Jesus vem trazer uma adoração que começa dentro, na intimidade, na alma, na consciência, mudando o ser. Por isso que o cristão, quando aceita Jesus e se torna um cristão, ele é justificado e ele é regenerado. Regenerar é gerar novamente.
É quando o nosso ser, aquilo que realmente nós somos, o que está por fora não é o que nós somos, o que está por fora é o que nós parecemos ser. Regeneração trata do que nós somos. Ser salgado trata do que Cristo quer fazer conosco. Trata do que Cristo quer que nós sejamos. Quer que nós sejamos sal. Vós, porque cada um será salgado. Cada um será tornado sal. Cada um será envolvido por esse sal. Eu posso dizer que o Senhor Jesus está dizendo que cada um será envolvido por essa santidade. Vós sereis salgados com fogo. E isso é uma experiência individual. Cada um será salgado. Apesar de Hebreus dizer, não vos deixeis de reunir como igreja, como congregação, como é o costume de alguns. Não deixeis de vos reunir, melhor dizendo, como igreja. Hebreus está dizendo que a igreja se reúne, a igreja comunga, a igreja congrega. Nós nos encontramos para a celebração ao nome do Senhor. Nós nos encontramos para a adoração ao nome do Senhor. Nós confraternizamos, nós fazemos campanhas, nós fazemos trabalhos. Nós viemos para o culto de ensino, para o culto dos jovens, para o culto da família. Nós viemos. Mas cada um de vós será salgado. A obra de santificação, a obra de ser sal, envolve a cada um de nós. Quando nós pegamos o sal não é o sal porque é um pacote. O sal é um sal, porque cada cristal é sal. Quando nós salgamos a comida, nós colocamos uma pitadinha, um pouquinho de sal, e fica salgado na medida que nós queremos, porque cada cristal é sal. Cada cristal tem um poder de salgar. Cada cristal tem em si, ali, no sal mesmo, o próprio sal refinado nos mostra isso, tem sal em si. É sal. É assim. A igreja é sal não por causa do templo. A igreja é sal numa comunidade não por causa das suas reuniões. A igreja é sal numa comunidade não por causa das suas celebrações. A igreja é sal numa comunidade não por causa dos seus trabalhos evangelísticos, dos seus trabalhos humanitários, dos seus trabalhos sociais. A igreja é sal numa comunidade porque cada indivíduo é sal. Porque cada um de nós é santificado, porque cada um de nós é salgado, porque cada um de nós tem esse sabor que vem de Cristo. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Por isso que a igreja é sal. Por isso que existem igrejas que transformam comunidades. Porque cada crente daquela comunidade é sal. Vocês podem notar que igrejas que reúnem muitas pessoas de fora do lugar aonde essas pessoas se reúnem, quando o templo aonde essas pessoas se congregam e adoram a Deus é ocupado por membros que não habitam naquele lugar, os trabalhos são sempre mais difíceis e o crescimento é sempre mais lento e a conversão das vidas é sempre mais dificultosa, porque os crentes, o sal, não está na comunidade para salgar. Estão cada um na sua comunidade e só se reúnem para a celebração. Por isso que é mais difícil. Porque o sal tem que estar em toda. Se botar sal só numa ponta da panela, só aquela ponta da panela fica salgada, né? Se não misturar, não salga. Cada um de vós será salgado. Mas cada um de vós será salgado com fogo. E aí nós entramos num dilema. O fogo, a simbologia do fogo na Bíblia pode nos dizer muitas coisas, irmãos. O fogo pode ser o juízo de Deus. O fogo pode ser o inferno. O fogo pode ser até mesmo a provação. E o fogo pode ser, em muitas vezes, e em Atos 2 é tido que na cabeça de cada um foram vistas como línguas de fogo. Pode-se atribuir ao Espírito Santo a tipologia do fogo. Mas, aqui nesse texto, porque cada um será salgado com fogo, parece nos fazer assim uma referência à provação do discipulado. A luta interna que cada crente batalha e milita contra si mesmo em prol de ser mais parecido com Cristo. Porque, vamos ver os versículos que antecedem o versículo 49. Verso 42. E quem quiser, eu estou em Marcos ainda. E quem quiser
tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado, do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme e nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Obviamente que Jesus não está falando literalmente de arrancar os membros do seu corpo, porque Jesus não queria que nós fizéssemos essas barbaridades. Mas Jesus está falando que aquele que quer ser como Ele, aquele que quer tomar a cruz e seguir após Cristo, ele vai ter que fazer algumas escolhas. E essas escolhas muitas vezes serão dolorosas, porque ele vai ter que abrir mão de determinadas coisas. E Jesus usa essa ilustração extrema para que todos entendessem que ele não está brincando. Se o teu pé faz tu tropeçar, se o teu pé vai te impedir de entrar no reino de Deus, arranca-o e lança-o fora. Te desfaz, tira de ti, afasta de ti. Arranca aquilo que joga para longe, que apodrece, que tu nunca mais veja, mas longe de ti, para que tu possas entrar no reino de Deus. Então o fogo aqui parece ser essa ânsia de querer ser como Cristo, e cada um será salgado com fogo. Essa luta, o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, aos Romanos, capítulo 6, ele diz, no final do capítulo 6 de Romanos, eu acredito que é capítulo 6 de Romanos, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas depois ele agradece a Cristo, ele diz: graças a Cristo, graças a Deus, por Jesus Cristo. Vamos procurar lá, Romanos capítulo 6. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Não. É 7:24 de Romanos. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele diz assim, no verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, querer fazer o bem, encontra a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso não parece para vocês, irmãos, uma expressão de um homem assim que parece meio desesperado? É óbvio que o apóstolo Paulo não está desesperado, porque ele está liberto da lei do pecado, mas ele está falando essas palavras para que a igreja entenda que é uma luta constante. É uma luta contra a carne, é uma luta contra o nosso eu, contra aquilo que éramos antes de Cristo, e aquilo que temos que ser com Cristo, e aquilo que queremos ser. Porque o processo de justificação ele se dá na nossa mente, de forma que nós entendemos a palavra, e nós tomamos a cruz e queremos ser a cada dia como Jesus.
muitas vezes nos encontramos no caminho e parece que estamos caminhando tão leve. E aí quando nós botamos a mão no ombro assim, parece que a cruz caiu. Mas deixamos a cruz um pouquinho para trás. Mas temos que voltar e apanhar a cruz. Porque parece que vamos, em determinados momentos da nossa jornada cristã, parece que vamos vivendo como nós somos e não como queremos ser. Pela palavra, pela consciência que o Evangelho coloca em nós. Esta luta se dá em nós justamente por isso. Ela se dá em nós por uma análise de nós mesmos. Porque nós precisamos saber, irmãos, o que nos faz tropeçar. Porque Jesus diz assim: se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o. Mas como existe crente tropeçando, e é o pé que o faz tropeçar, e ele nunca consegue, parece, identificar que aquele pé o faz tropeçar, que aquela coisa o faz tropeçar, e ele nunca se livra daquela coisa. Por isso que diz no texto da Santa Ceia de 1 Coríntios 11: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. E há muitos que dormem, e uns que já morreram, porque não examinam a si mesmos. Mas se acostumaram tanto a ter uma vida religiosa que não sabem que estão mortos. Que não sabem que morreram. Porque eles são crentes assim, meio no piloto automático. Eles vêm todos os cultos, eles vão naquele determinado horário. Mas muito do eu deles não é vencido, nunca. Não há um conflito. E nós sabemos, irmãos, que perdemos para nós quando determinadas coisas que fazíamos, logo depois de conhecer a Cristo, nós fazemos muitas coisas que geram conflito na nossa alma. E quando os conflitos entre nós e as atitudes que temos, as coisas que fazemos, os defeitos que temos, os pecados que cometemos, quando esses conflitos não existem mais, é porque nós estamos mortos, já tropeçamos, já caímos. Porque não arrancamos nem o olho, não tiramos o pé e não tiramos a mão. Está tudo lá. Uma autoanálise. Se tua mão te faz tropeçar, corta. Olha para os teus membros, olha para a tua forma de viver, vê o que te faz tropeçar e arranca. É a mesma coisa aquele cristão que tinha uma vida depravada antes de conhecer Jesus. Aí tinha uma vida depravada antes de conhecer Jesus, aí quando vem para a igreja não traz as esposas nada, mas ele continua visitando sites de pornografia, ele continua vendo as revistas, ele continua contando piadas sujas. Ele não vence. Ele não vence. Porque ele não identifica, ele não corta, ele não se analisa. Mas a autoanálise só dá certo, a autoanálise cristã só dá certo se ela for feita à luz da palavra. Quando nós usamos a palavra para nos analisar, aí nós encontramos. Porque se nós usarmos os nossos conceitos ou os conceitos humanos, aí nós não vamos ver mal nenhum. Porque nós vivemos em uma sociedade que ela tem duas palavras principais hoje: prazer e imediato. E eu posso o que eu quero. São palavras que estão na nossa sociedade. Eu posso o que eu quero. E o prazer tem que ser imediato. E isso em todas as áreas da nossa vida. Essa ideia de autoavaliação, ela nos traz um outro pensamento que é: não adianta identificar o problema se nós não tomamos uma atitude. Jesus disse: se o teu pé te faz tropeçar, tu segue arrastando ele e vai tropeçando. Não, se o teu pé te faz tropeçar, corta, arranca. Foi um exemplo que eu dei da pessoa que não se livra da promiscuidade. Ela tem que, se ela analisou e ela encontrou o problema, ela tem que se desfazer do problema.
tem que pedir graça a Deus e ir à palavra e se desfazer daquelas atitudes. Erremos por excesso, não por falta de santidade. Não por falta. Identificar e tomar atitude. Um dos textos que eu acho mais marcantes a respeito de reforma é o texto de Josias, do rei Josias. Quando ele descobre o livro da lei, quando ele toma a noção de que a nação está por um caminho de idolatria, e ele faz uma grande reforma, e ele derruba os altos, ele derruba os postes-ídolos, ele vai até o meio das florestas, aonde Israel havia tido postes-ídolos, e derruba tudo, e mata todos os profetas dos deuses falsos. Aí ele faz uma coisa que surpreendeu a muitos, mas é porque a reforma dele tinha que ser completa. Ele vai até o túmulo dos profetas que já estavam mortos, abre os túmulos, tira os ossos e queima tudo. Porque ele não queria que ficasse nenhum resquício daquela idolatria no seu reinado. Não adianta saber que o pé tropeça se você acaricia o pé. Não adianta saber que o olho te faz tropeçar se tu afaga esse olho. Gosta de ser desse jeito. Não adianta saber que tu tem uma facilidade para falar dos outros se sempre que tu está envolvido nas rodinhas, quando começam a falar, tu nunca sai, tu sempre fica. Não adianta dizer, não tenho defeito de que eu falava muito dos outros, mas sempre que vem te trazer uma informação quentinha, tu acalenta aquela informação. E tu te sente um privilegiado, porque a irmã fulana falou da irmã ciclana para ti. Tu é privilegiado, porque tu guarda aquilo. E aí na primeira oportunidade tu despeja. Aí tu diz, meu Deus, o que eu fiz? Mas quando vem, não, nunca. É a mesma coisa, a pessoa que quer se livrar do vício do cigarro. Eu noto isso na conversa com pessoas que querem deixar de fumar. Que elas têm uma grande dificuldade, que elas querem deixar de fumar, mas elas só se relacionam com pessoas que fumam. E quando elas vão sair para fazer alguma coisa, todas as pessoas em volta fumando. E essas pessoas quase sempre retornam ao vício do cigarro. Não conseguem vencer o vício do cigarro. Porque não deixam no quarto. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Se alguém quiser dar glória a Deus, eu deixo. Se alguém quiser pedir misericórdia, eu deixo também. Só quando nós estamos salgados, porque cada um será salgado com fogo. Aí quando cada um de nós se tornar-se cristalzinho de sal, aí nós vamos ao mundo. E aí nós salgamos o mundo. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Vamos voltar para Mateus? O estudo é de Mateus, né? Aleluia. Mateus capítulo 5. Lá onde estávamos antes. Versículo 13, nós vimos, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus. Essa passagem, ela é tão clara, tão objetiva. Jesus era assim, claro, objetivo, direto, que ela até não careceria de muitas considerações, e não carece de muitas considerações. O crente é sal, o crente recebe esse sabor de Deus, e o crente sai. Ele sai. Ele é uma cidade edificada sobre um monte. Ele brilha. O apóstolo Paulo diz que nós somos uma carta aberta para que o mundo possa ler. O apóstolo Paulo diz que nós exalamos o perfume de Cristo. Aleluia, Senhor.
Uma pessoa perfumada, mesmo que ela não sinta o perfume, já notou isso? Uma pessoa que bota perfume, a maioria das pessoas que se perfumam queixa-se que não sente perfume. Se esse perfume é muito fraco, eu não sinto. Logo depois que eu boto, eu não sinto mais. Mas para onde ela passa, ela vai deixando um rastro de perfume. Assim tem que ser um crente. É bom até que ele não sinta mesmo o perfume, que é para ficar bem humilde, mas que os outros em volta sintam o perfume de Cristo na sua vida. Que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Aleluia. Vós sois a luz do mundo. E é interessante Jesus dizer que os crentes são a luz do mundo, porque ele disse isso de si mesmo. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, e quem andar comigo não estará em trevas, antes verá a luz. A luz fala de claridade, a luz fala de testemunho cristão, a luz fala do que é contrário de trevas, de escuro, de negridão. Não pode haver comunhão entre luz e trevas. A luz do crente só é visível por causa da luz de Jesus. João 8,12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. E é facilmente perceptível isso, irmãos, porque o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2 e o versículo 15, ele diz que os crentes são luzeiros, ou são luminares do mundo, fazendo referência às palavras do Velho Testamento. Luzeiros e luminares do mundo são estrelas, são os astros que Deus colocou no céu, que emitem luz, mas a sua luz não é uma luz própria, a sua luz é a luz do sol. Assim são os crentes são luzeiros, os crentes são luminares, eles brilham, há um fulgor intenso no seu brilhar quando eles estão na palavra, mas a luz não vem deles, a luz vem de Jesus. Nós somos só reflexo da luz de Jesus. Aleluia! Você é um luzeiro nessa terra, você é um luminar que reflete a luz de Cristo. Essa luz que vem de Cristo, essa luz que está em nós. Então Jesus é o que nos torna sal, Jesus é o que nos torna luz, Jesus é o que nos torna exemplo, Jesus é o que nos usa, Jesus é o que fez por nós, é o que continua fazendo, é o que fará por toda a eternidade. Jesus é tudo em todos. Para Ele a glória, para Ele o louvor. A candeia era um objeto de madeira, era como uma luminária de madeira. E o fato de Jesus ser carpinteiro e usar a ilustração da candeia me faz acreditar, e há muitos estudiosos, que o próprio Senhor Jesus talvez tenha construído algumas candeias. Isso nos traz de novo a questão de nós e Jesus e nós. Se Ele é o carpinteiro e nós somos as candeias, nós somos feituras da sua mão. Aleluia! E a luz que está em nós está lá colocada por Ele. E é aquele que fez, é aquele que possui a candeia, é Ele que põe em lugar alto. É Ele que põe em uma posição que nós possamos iluminar. Não no alqueire, não coberto, não embaixo, em cima. A luz que está em nós tem que se destacar em meio às trevas. Pode estar a maior escuridão, se acender uma chaminha, em volta daquela chaminha sempre a luz. Que assim seja a tua vida. Como diz aquele hino antigo: a pequenina luz eu deixarei brilhar. A pequenina luz eu deixarei brilhar. A pequenina luz eu deixarei brilhar. Brilhará, brilhará, brilhará. Nós somos pequenas luzes, mas que o nosso brilho seja intenso, porque nós estamos aí para Ele, nós estamos aí por Ele. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador para que alumie a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, diante de todos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Nós somos a candeia.
ceia, feitura de suas mãos, a nossa luz é a luz dele, o nosso sabor vem dele, o nosso salgar vem dele, vem tudo dele, é tudo para ele, para a sua glória. O problema é que muitas vezes nós queremos brilhar, e nós queremos dar sabor, e nós queremos reconhecimento. Pode ter certeza, se você servir um prato de comida e você enxergar o sal, você vai correr um sério perigo se alimentar com aquela comida. O sal não é para ser enxergado. O sal é para ser sentido, saboreado. A nossa vida tem que ser saboreada pelas pessoas, por Deus e pelas pessoas. Nós temos que ser agradáveis. Não importa se é um varredor de rua ou se é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Se ele for uma luz de Cristo, ele brilhará, porque a luz vem de Cristo. E a sua vida é para a glória dele. E glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando os homens veem as nossas boas obras que feitas em Cristo, a glória redunda para Deus. A glória vai para Deus, a glória vai para Cristo. E nós não tentamos ficar com nada dessa glória. Nós permitimos que toda essa glória vá para Deus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. O verso 13 desse capítulo, a segunda parte, diz assim: se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Havia um costume judaico de salgar o sacrifício, salgar a carne do sacrifício. Mas quando um sal, uma quantidade de sal estragava, eles viam que estava estragada, eles pegavam aquela quantidade de sal e lançavam nos degraus do templo e ao redor, para que não se tornasse o piso escorregadio. E daí tem essa expressão, ser lançado e pisado pelos homens, é só para o que presta. Só presta para a religião. Para a religião prestava. Jogava ali, sal. Escorregou aqui, sacerdote. Pega um pouquinho, vou botar um pouquinho de sal. Deu, agora não escorrega mais. Pode pisar, pisa à vontade. Muitas vezes o nosso testemunho é ineficaz, porque é um testemunho só da religião. Não é um testemunho de vida, não é um testemunho de Cristo. Nós temos que tomar cuidado para esse sabor não se perder, para essa luz não se apagar, para isso não se ofuscar, porque se nós perdermos o sabor, nós não prestamos para mais nada. Muitas vezes quando nós pensamos assim, quando nós lemos esse texto, muitos de nós pensam assim: perdeu o sabor, não está mais na igreja. Saiu da igreja. Não, está ali ainda, é religioso, mas o seu sabor se foi, o seu sabor se perdeu. Mas que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos fazer continuar sendo um bom sal. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor, vamos orar. Aleluia.